Janeiro, favela da Rocinha. Essa Kombi aí é a parceira diária da irmã Anacleta, que para colocar em prática um trabalho de evangelização, tem como maior desafio enfrentar a violência e o tráfico de drogas. Que me identifico muito com o povo de lá, quando eu vi que era tudo nordestino, 99% é do Ceará e da Paraíba, a gente lá, e como eu sou cearense, me identifiquei muito com essa gente e vi que tem muita coisa ali, uma missão muito forte junto àquele povo pobre que vive naquele mundo de tráfico, de droga, de arma, de tudo, que muitas vezes eu vou mais para ouvir do que para fazer qualquer coisa. Na zona sul da cidade maravilhosa, bem ao lado do famoso ponto turístico da Pedra da Gávea, a Rocinha tem uma densidade populacional de 48 mil habitantes por quilômetro quadrado. São 38 mil imóveis, de acordo com o IBGE. Mas esses dados não conseguem ser precisos devido a uma realidade tão precária. Somada a isso, inúmeros problemas sociais. Muitas vezes o nosso ir e vir fica impedido em certos momentos, que você se planeja para uma coisa e que a gente sabe que essa questão da violência é assim, para todo mundo, é muito claro. A gente tem uma juventude aqui na Rocinha muito sofrida. A gente tem um lado, uma juventude que é batalhadora, que desde criança tem uma educação incrível pelos pais, e aí esse jovem ele consegue ingressar em um trabalho, consegue ingressar numa faculdade e concluir. De outro lado, a gente tem uma juventude sofrida, marginalizada, que são aqueles jovens que não conseguem ter, eu não sei se uma educação familiar, mas o contexto em si faz com que eles se envolvam na criminalidade e acabam entrando para o mundo das drogas e da violência. Caminho para o céu, num lugar onde o tráfico e a violência praticamente dominam, não é fácil. Por isso, o trabalho de evangelização da irmã Anacleta não ficou só na catequese, foi muito além disso. Há 20 anos, ela decidiu colocar a mão na massa e investir no sonho das crianças que moram na Rocinha. Foi aí que ela conheceu a ação social Padre Anchieta. A ação social Padre Anchieta também é uma obra da Igreja Católica. Na creche, são atendidas 179 crianças de 6 meses a 4 anos em período integral e contraturno. São 40 funcionários em toda a instituição, que, para se manter, precisa de parcerias e doações. A creche ela tem um convênio com a prefeitura, mas a prefeitura paga os professores e parte da alimentação. Os funcionários, nem todos os funcionários. Também não paga férias nem 13º. Então a gente tem que arranjar parceria, que arranjar projetos, que correr atrás da outra parte do dinheiro para completar. A irmã Anacleta, ela contribui com tudo, né? Desde estar vindo aqui, ir nas salas de aula, ver se a instituição está precisando de alguma coisa. Ela apoia, inclusive, pais que estejam precisando de alguma coisa, ela corre atrás, ela acompanha essas famílias, vai na casa. A irmã Anacleta faz tudo. A irmã Anacleta, ela cuida de gente doente, ela vai visitar, ela leva as coisas para eles. Quando o pessoal vê a irmã descendo ou subindo o morro, ela está fazendo alguma coisa para alguém, né? Buscando ajuda, e aquele não, está sempre pedindo, está sempre conseguindo, às vezes leva um não, leva mais não do que sim, mas ela não desiste dessa causa. A irmã Dulce da Rocinha, né, que ela está sempre pronta, é só ligar para a irmã Anacleta. Irmã Anacleta, a gente está precisando de uma doação para uma família que perdeu tudo. Além das aulas, a creche também tem a brinquedoteca e a biblioteca e fornece alimentação para todas as crianças. Só com a verba da Prefeitura do Rio de Janeiro,
não seria possível manter essa estrutura. Na parte da manhã eles estão na escola pública e no período da tarde eles vêm para cá desenvolver outras atividades de capoeira, de brinquedoteca, de biblioteca. A biblioteca atende as crianças da creche no horário da manhã, que são divididos por faixa etária e por turmas, e à tarde atende a comunidade. É muito aceita a creche, porque as crianças tem muitas crianças carentes ali e que são bem atendidas na creche. Tem 5 alimentações por dia, tem criança que come somente na creche. Então, a maneira como elas tratam as crianças é o que mais ajuda nas famílias. Não é? E as famílias veem isso, sentem muito isso também. Como a verba estava pouca para fazer tudo isso funcionar e ajudar de alguma maneira as famílias, foi criado um brechó. Uma renda, mesmo que baixa, mas que recebe doações e repassa o dinheiro para a creche. Muitas vezes é a própria irmã que corre atrás para conseguir as peças. Ela doa roupas, brinquedos, para a gente colocar num brechó que nós temos, que através desse brechó a gente arrecada, né, recursos para manter a instituição também. E o benefício aqui é para as crianças da creche. Tudo que eu arrecado aqui, eu vendo pelo dinheirinho, equivalente que valor, né? 3, 4, 5, até de R$20 eu vendo, eu peço aqui, que o pessoal dá. Só que num ambiente como o da Rocinha, a creche não fica só na educação. É necessário abraçar as crianças e toda a realidade social que elas vivem. É um trabalho de formiguinha. Aqui dentro a gente quer que eles se sintam seguros, felizes, né, durante todo o tempo que eles estão aqui. Né? Durante 8 horas, eles vão esquecer o mundo lá fora. Eles vão viver a fantasia deles aqui dentro, né? Brincando, cantando, pulando no pátio, que é um espaço que eles amam. Eles cantam na hora que eles vão entrar, tem a rodinha, né? Tem a rodinha que eles desenvolvem atividade com a professora. Tem a hora do almoço, eles cantam, né? Eles oram, né? Para agradecer o alimento de todos os dias. É o brincar e o cantar. Os problemas sociais chegam ali de monte, porque a gente está com a criança, a família vem com ela. E a gente tem que, como se diz assim, se desdobrar para ouvir, para atender, para ver como é que ajuda, para ver o que pode fazer, o que pode orientar. Não é nada simples evangelizar num lugar onde o tráfico é quem manda. Mostrar alternativas para uma vida digna é expandir o mundo tão pequeno desses bebês. E nesse trabalho da creche, a família precisa estar inserida. É o caso da Rita. Ela até diz que é mãe e avó da Associação Padre Anchieta, a ASPA. 2 filhos e 2 netas dela passaram por aqui. Se alguém pode comprovar o que é ter a diferença na vida, é ela. Eu fui usuária de álcool e droga, cocaína. E graças a Deus consegui. Eu consegui não, acho que foi na realidade eles, pelo trabalho que eu tinha na Rocinha, me puxaram meus filhos para dentro dessa creche. E aí eles de alguma forma foram trabalhando a minha responsabilidade como mãe. O evangelho não é só palavra, é ação. É você agir. É você entender o que a pessoa está precisando e você agir. Você ama muito mais, às vezes, com ação do que com palavra. Palavras não falam tudo, não diz nada. O que diz é seu gesto, a ação, a atitude que você toma para atender alguém, para salvar alguém, para tirar alguém do perigo, que a gente consegue muito lá. Meus filhos hoje, do grande orgulho, com tudo que eu vivi, meus filhos, graças a mim também e muito a ASPA, hoje são 2 pessoas do bem. São pessoas trabalhadoras. E isso eu acho, não posso esquecer, que a ASPA tem muito a ver com isso. Porque ela me ajudou, dizem que não, que escola não é para isso, mas ela me ajudou a criar, educar e me reeducar, que era uma pessoa doente.
As doações que a irmã Anacleta tanto corre atrás tiveram resultado. Meu filho, quando veio para cá, desenvolveu não só na questão de peso, quanto eles tinham medo, que a gente sabe que quando a pessoa tem uma anemia ou uma desnutrição, isso pode causar algumas sequelas. E ele aqui conseguiu que isso não acontecesse. A recompensa do esforço de subir o morro, rodar com a Kombi pelo Rio de Janeiro e vencer o cansaço para quem já tem mais de 60 anos de idade é ver as famílias como a da Rita. Vale a pena acreditar no ideal quando se faz por amor. Sonhar com um futuro perfeito para essas pessoas ainda é possível. Que elas tivessem um mundo diferente do que tem hoje lá para as crianças. Um mundo sem violência, sem medo, sem pavor, que tem criança, tem gente ali doente, muita criança doente. Sem isso aqui, Deus sabe que poderia ser dos meus filhos e dos meus netos. Será que o meu filho estaria vivo? A favela da Rocinha é a maior da América Latina. Tem 8 anos que foi pacificada, mas mesmo assim os confrontos entre policiais e traficantes continuam constantes, o que aumenta o clima de insegurança para a população. É uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro e que tem potencial para oferecer um futuro diferente para os jovens. E por isso o trabalho da Pastoral do Menor é tão importante nesse contexto social. A preocupação da Pastoral do Menor é dar uma assistência de maneira que ajude na formação da criança, para que ele também não vá entrar para a marginalidade, que ali é muito fácil, tem dinheiro muito fácil da marginalidade ali do lado. Então, a Pastoral do Menor se preocupa não só com o menor, mas com a família, com o problema da família. A gente vai atrás disso e tenta orientar as crianças, dar o curso de informática lá para eles. Se a gente for falar a trajetória da Pastoral do Menor, ela já vem nessa luta há mais de 35 anos, né? Desde 1984, e a igreja muito mais, né? Vamos pensar assim. E aí a gente, hoje, a nossa juventude, ela está muito solta. Solta em que sentido? Carente de uma orientação, carente de estar buscando algo que ela possa ter uma perspectiva de futuro. O jovem procura, mas muitas vezes não encontra esse apoio. E o pior, às vezes não encontra esse apoio dentro de casa. Um dos projetos desenvolvidos pela Pastoral do Menor na Rocinha é o Programa de Inclusão Digital. É uma oportunidade de capacitação técnica para que mais de 60 jovens entrem no mercado de trabalho. São aulas de português, matemática, informática, empreendedorismo e até auxiliar de escritório. É um incentivo que muitas vezes não se tem no meio em que esses jovens vivem. A igreja é muito importante nesse processo, porque a partir do momento que os pais trazem as suas crianças, seja para o catecismo, seja para uma outra atividade da igreja, ele passa a se sentir parte da comunidade, ele passa a ter sentido, né, na vida. O que está faltando para a nossa juventude? É esse apoio, né? É essa orientação de direção. E quando os que sabem o que querem, quando vai acessar os serviços, às vezes não conseguem. Então, às vezes tem um jovem que já tem aquela luz que acende e que de repente, não, eu quero me inserir numa faculdade, ir a um teatro. Mas como é que eu vou ser em teatro sem recurso? Meu pai está ganhando pouco ou não está ganhando. Então, o acesso, quando eles até têm a vontade, não se tem, né, os serviços, não se tem a proposta. Mais uma vez, a realidade da evangelização esbarra no problema social. Focar na juventude da Rocinha é bater de frente com a violência e com o poder do tráfico.
E esse engajamento só vai para frente porque ainda tem gente acreditando que eles podem ser bons cidadãos. E se não é a igreja, fica difícil alguém assumir a responsabilidade. A gente não vê nenhuma política pública de fato sendo enraizada aqui na comunidade. A gente tem pequenos grupos, tanto na igreja quanto outros grupos sociais, que tentam manter esse trabalho de agregar, de trazer o jovem para os grupos e ter uma vida na sociedade mais digna. Se eles quiserem acabar com o tráfico, eles acabam. Mas aí é que o problema está muito em cima, muito além. O pessoal ali tudo é vítima. Aqueles meninos, aqueles garotos armados que tem ali, coitados. Aquilo não tem uma chance. Por quê? O tráfico oferece dinheiro fácil. A mãe está dando duro para trabalhar. O menino vai para o colégio até quando está obedecendo a mãe. Quando deixa de obedecer, fica na rua, daqui a pouco está no tráfico. Quando a mãe vem descobrir, é a última que sabe, às vezes. Os pais são os últimos que sabem. Antigamente a gente falava que os nossos governantes, né, os gestores do país, eles transferiam responsabilidade. Agora, é claro, eles não querem responsabilidade. Se a gente dizer assim, pouquíssimos gestores pensam na população desfavorecida do país. No fogo cruzado do Comando pelo Morro estão as crianças, os trabalhadores, as famílias e uma triste verdade: a negligência. Se não é a igreja bater na porta dessas casas para oferecer um olhar diferente, esse círculo vicioso se repete por anos. A irmã, ela acaba sendo esse exemplo de que, por exemplo, não é só através do recurso, do dinheiro só, mas a gente também tem que ter vontade, acreditar que aquele ser humano ele tem um potencial, mas ele não pode estar sendo jogado, né, deixado. A gente tem que ter esse olhar além da aparência. Se a gente não tomar uma decisão hoje de mudar, de acompanhar as famílias, de ter uma consciência melhor, de empatia, eu acredito que não vai haver uma esperança de uma juventude lutadora, sonhadora. Porque o atual momento que a gente está vivendo, a ausência do poder público, a falta de empatia das pessoas não é muito promissor, não, se a gente não mudar isso hoje. Se essa juventude tiver toda uma estrutura, se essa juventude ela procurar, tiver o apoio, a formação, a orientação necessária, com certeza a gente vai ter um país mais desenvolvido futuramente. Todo esse trabalho da irmã não aconteceria se não tivesse o principal: vocação. Além da creche, das doações, da pastoral do menor, a religiosa com 40 anos de vida consagrada também leva a Eucaristia às casas. Que o corpo de Cristo lhe guarde para a vida eterna. Amém. No meio das vielas da Rocinha, ela se arrisca por um bem maior. É um olhar de cuidado. Se eu for pensar assim, olhar a irmã Anacleta, eu vejo que ela ela se incomoda com a falta de respeito, né, do ser humano com o outro. A gente vai falar assim, e aí, no caso aqui, a gente foca a juventude. Criança. É ver o sofrimento do povo, é ver o descaso do governo, da assistência que eles não têm, seja na saúde, seja na educação, seja na moral, em tudo. Então aquilo incomoda demais a gente, eu me preocupo, eu me incomodo e eu me lanço naquele meio ali, que graças a Deus vocês não viram nada hoje, não aconteceu nada, mas tem dias da gente às vezes fechar os olhos e sair para não olhar para certas situações que a gente vê ali. E a gente vai fazer o quê? Deixar as crianças lá, pessoas, você não vai comer. Gente, o povo de Deus está lá, eu não vou, e o povo de Deus está lá, e eu vou deixar de ir, de fazer alguma coisa. O
respeito foi conquistado na favela, mas até isso acontecer, muitas situações fizeram a confiança da irmã em Deus aumentar. O medo nunca a impediu de cumprir sua missão e, assim, multiplicar o desejo de fazer algo pelo próximo. Eu nunca me senti assim sozinha. Nunca me senti, aconteceu muitos fatos lá, muita coisa assim, e eu digo, minha hora chegou, mas não era. Passava e chegava aqui, obrigada, Senhor. Cada dia que eu entro aqui, eu digo, Senhor, se vê que ainda te sirvo, me acompanha, vem comigo. Ela nos inspira porque ela sempre dá força pra gente. Entendeu? Ela sempre diz, ó, às vezes a gente desanima e ela tá ali, não, que isso, não é assim não, vambora, vai dar certo. Eu sou feliz. Eu faço o que gosto e amo o que faço. Eu sou muito feliz, me identifico muito assim com o trabalho, de estar com o povo, de estar ajudando. Não sei me ver parada, numa vida parada demais. Agradeço muito a Deus ter me colocado aqui, ter me chamado nesta vocação, nesta congregação, Sociedade das Filhas do Coração de Maria. Me acolheram de braços abertos e foi aí quando eu decidi vir para a vida religiosa, porque eu vi que eu poderia ser a missionária. São Paulo, favela de Heliópolis. Oi, boa tarde. Tudo bem? Joia, obrigado. Valeu, novamente aqui, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A visita do padre às casas simples, muitas vezes escondidas nas vielas da favela, é realizada semanalmente. O altar improvisado com a imagem da Mãe de Jesus simboliza o cuidado com as coisas de Deus. E, claro, a necessidade de bênçãos nessa região. A comunidade precisa de pessoas cristãs, né, para trazer oração, outros serviços sociais. Tem muita coisa que a comunidade precisa e a presença dos padres, dos membros da comunidade junto com eles é muito importante. Aqui, como em todo lugar, para evangelizar é meio difícil. E a área aqui que a gente trabalha é uma área bem complicada, porque é bar de um lado, é bar do outro, é som ligado de um lado, som ligado do outro. Então, muitas vezes teve que parar a missa e eu ir lá pedir para baixar o som. E em questão de espaço também aqui, porque a gente tem muita criança. Então, a catequese é um lado que a gente sente mais dificuldade, porque é muita criança e o espaço é pequeno. Heliópolis é a maior favela da capital paulistana. Já foi a maior da América Latina. São mais de 250 mil pessoas que dividem basicamente os mesmos problemas sociais, como a falta de saneamento básico, o desemprego e a violência. E por incrível que pareça, também faltam sacerdotes. As vocações ainda são poucas para uma área tão vasta e com tantas necessidades. E justamente por causa dessas necessidades, a Arquidiocese de São Paulo fez um pedido para que a Congregação Redentorista passasse a atuar na comunidade de Heliópolis, que fica na região Ipiranga da Arquidiocese. Foi um pedido duplo, né? Havia uma necessidade nossa, porque a formação redentorista ela sempre privilegia, digamos, realidades difíceis, né? Realidades onde a igreja não consegue ter muito acesso, onde a pastoral mesmo é desafiadora, exatamente para estarmos juntos dos mais pobres e abandonados. Por outro lado,
a arquidiocese também pediu, né? Tinha essa necessidade. E a gente vê que uma das dificuldades de Heliópolis é a sua vulnerabilidade social. Ali tem muitas pessoas que ganham muito pouco, que precisam assim, de uma atenção maior. A própria condição da comunidade, porque ainda ali não está legalizado, né? Embora seja uma comunidade, é maior que muita cidade no Brasil, né? No mínimo 150 mil pessoas, mas ainda estão trabalhando para legalizar toda a situação do bairro. Enfim, toda a parte que envolve a vulnerabilidade social, a gente vê que ali precisa ser feito um trabalho assim, com mais carinho, né? E a presença da Igreja Católica é muito importante nesse sentido, né? Porque a Igreja vai, reivindica, está à frente, ajuda, enfim, está do lado da comunidade. O trabalho pastoral é feito com os seminaristas que estão na última etapa de formação. Além das atividades nas duas capelas, Santo Antônio e Santa Ângela, existe a visita às casas e as missas itinerantes. E o objetivo do trabalho com os formandos, né, com os junioristas aqui, redentoristas, é exatamente esse. Proporcionar o contato com a realidade desafiadora para que eles possam ir já se adaptando a essa realidade da missão redentorista, que é exatamente com os mais pobres e abandonados. Por toda a situação de tráfico de drogas no lugar, é complicado fazer o que seria o mais simples. Faz toda quarta-feira as missas itinerantes. Quando é uma área que é mais sossegada, beleza, a gente vai numa boa. Mas quando é mais lá para dentro, muitas vezes nós entramos e eles vêm intimidar a gente. Ainda bem que os meninos sempre estão com a batina e a gente sempre orienta eles. Vem, principalmente à noite, se a gente vai entrar, põe a roupa de vocês, que é uma segurança, porque eles respeitam. Estando com a roupa de padre, eles respeitam. Muitas vezes os padres entram para celebrar a missa e os manos chegam assim, padre, me dá uma bênção. Esse é o momento em que os padres e os futuros padres podem ver de perto a realidade social da comunidade que estão trabalhando. E em cada visita, um choque de realidade diferente. A gente percebe ali os doentes que a gente visita, são pessoas, na maior parte dos casos, abandonadas pela família, abandonados pelo sistema de saúde mesmo, né? Tantas vezes não conseguem medicamento, dificuldade para consultas. Então a gente tem a vontade, né, de talvez proporcionar algo melhor, mas realmente é muito difícil. Então a gente acaba sendo uma presença, né? E eles acolhem assim com muito amor, com uma sede muito grande. Em questão de trabalho da nossa comunidade, tudo que a gente precisa, eles dão suporte, entendeu? Os meninos que vêm, os seminaristas que vêm, nossa, eles são a nossa... É tanto que eu estou tentando tirar um pouco disso, porque a gente fica preso neles, aí quando eles saem, a gente fica sem chão. Heliópolis é conhecida como a Cidade do Sol e, desde que começou a surgir, recebeu muitos migrantes. Hoje, 90% da população é nordestina. Por causa disso, o trabalho pastoral é influenciado diretamente. No batismo, por exemplo, a gente encontra algo muito interessante e desafiador para nós. Às vezes a família está aqui querendo batizar a criança, mas tem que esperar o padrinho e a madrinha virem lá do Nordeste. E aí tem todo um processo de espera até que cheguem, né? E às vezes chega no momento difícil da comunidade, não é dia de batizado, a gente tem que se adequar a essa realidade também. Bianca, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas para Bianca. Claro que toda a situação precária da favela influencia na ação dos padres e seminaristas. Os moradores são carentes de um dos bens mais preciosos, a paz. Mas a gente sente o sofrimento do nosso povo, né? Porque hoje o tráfico de drogas, assaltos, a violência é muito grande, o povo sofre muito. O Heliópolis é uma realidade ampla, complexa, a gente percebe, né? A situação de pobreza, de violência, o tráfico. Então são situações assim que realmente dificultam muito o acesso enquanto religião, enquanto anúncio da palavra de Deus.
Pela realidade da violência, a gente tem um terreno muito controlado, não é fácil de ter acesso, não é? Ainda que se conversando, a gente consegue, muitas vezes até uma autorização deles para que a gente entre, tenha acesso nessas visitas, sobretudo a doentes, pessoas necessitadas, a gente consegue. Com todo esse contexto social, quem entra em ação são as catequistas. Afinal, se as crianças são o futuro, é com elas que se deve trabalhar para que a comunidade tenha esperança de tranquilidade. Nós, na comunidade, não temos um local onde a gente possa construir um espaço maior, né, para acolher. Então, nós temos um espaço onde a gente disputa, digamos assim, divide o mesmo espaço com uma comunidade chamada UNAS, né, uma associação de bairro. Ali também acontecem as atividades da comunidade. Então, é um acordo, né, entre os dois ocupantes daquele espaço, que somos nós e a UNAS, e ali a gente realiza esse trabalho junto. A gente planeja a semana inteira como dar catequese no domingo, aí você chega aqui, a criança vem com um problema, cabeça traz até de casa, aí você tem que mudar todo todo o relatório que você ia falar para eles, para tentar explicar para eles a situação diferente. E tem criança aqui que a gente vai até na família, trabalha com o pai, com a mãe, entendeu? Às vezes o problema não é nem só da criança aqui, mas sim que já traz de casa, da família. A catequese, por exemplo, né, nós não temos espaço para as crianças da catequese, que são muitas. Então, outro desafio também é conseguir acolher essas crianças para a catequese. A gente faz no mesmo espaço, uma mesma sala, 3 turmas, né? Então, as catequistas realmente são umas heroínas, né? E heróis lá para conseguir anunciar a fé na precariedade do espaço. Não falta só espaço, faltam leigos com vontade de se doar pelo trabalho pastoral. Gente disposta a mudar a vida desses pequenos que às vezes não tem nem a possibilidade de sonhar com algo diferente. Precisamos de mais gente para trabalhar porque, como eu falei para você, nós aqui estamos com um grupo de 43 crianças na catequese, né? Temos também aí o Crisma, que é trabalhar com jovens e adultos também, que é bem difícil trabalhar, mas é muito bom também. E falta sim, só que cada vez mais está vindo, né? Esse ano nós já temos aí 3 catequistas novas que começaram, né? Estamos com um grupo de 8 catequistas, é muito bom, é grande, mas precisa de mais, sim. Trabalhar em comunidade tem suas dificuldades, seus atritos. A gente tem pouquíssima gente para a liturgia. A igreja, graças a Deus, as missas sempre são cheias, mas gente para servir é uma dificuldade que a gente sente também. A gente tem que mostrar para eles que para trabalhar com eles, até o jeito de falar, de conversar com eles, para eles enfrentar o mundo lá fora, né? Que dentro da igreja é fácil. Fazer as crianças ser um bom adulto, né? Uma boa pessoa na vida, mas lá fora é muito desafiador para eles. Nos quase 1 milhão de metros quadrados de Heliópolis, que fica a apenas 8 quilômetros do centro da maior metrópole do país, os sacramentos não são simples de serem realizados. Por isso, a evangelização aqui tem as suas peculiaridades. E essa questão sacramental da igreja, às vezes, é difícil, né? Para eles. Muitos já moram juntos, são separados e têm uma vida muito ativa na comunidade. Então, como acolher, como estar juntos, né? O trabalho tem sido muito de um discernimento pastoral, que é o que o Papa Francisco vem pedindo, né? Sabemos de toda a lei da igreja, como a igreja ensina, que tem todo o seu valor. Ao mesmo tempo, temos uma realidade concreta de pessoas que têm sede de servir a Deus, mas ao mesmo tempo não estão, digamos assim, nos padrões ideais que a igreja pede. Para regularizar as situações, o padre precisa de muita sabedoria. É o cuidado de corrigir sem afastar. É um trabalho grande de estar junto dessas pessoas, primeiramente para ver o que se pode fazer. Tem muitas pessoas que moram junto, por exemplo, né, pessoas sem o casamento, que na conversa, no diálogo, a gente consegue propor, por exemplo, casamentos comunitários, e eles vêm, celebram, né, com alegria. A gente consegue, então, ajudá-los a dar esse passo na fé. São mais de 18 mil imóveis. Nada de barracos. A maior parte das construções é de alvenaria. E nesse universo escondido em Heliópolis, ser cristão não é nada fácil.
O desafio é muito grande, né? Por ser a comunidade de Heliópolis, a comunidade, a gente chega na rua, é difícil até para atravessar as ruas. A gente chega na calçada, tem gente que passa a noite na rua bebendo, zoando, usando droga. Então é bem desafiador, mas né, a gente tem que ser perseverante para enfrentar os desafios. A carência maior é a pobreza mesmo, a gente percebe no bairro casas minúsculas com um número grande de pessoas, então a própria questão do espaço deles, né? A gente, nas visitas aos doentes, a gente percebe isso. E depois também a carência de afeto, né? De alguém que os escute, de alguém que os possa orientar. E a gente percebe no sacramento da confissão, sobretudo, né? O sacramento da reconciliação, eles vêm não tanto para dizer pecados, mas para falar da realidade difícil que eles vivem. Além da Capela Santo Antônio, que fica em uma das principais ruas de Heliópolis, os missionários redentoristas desenvolvem o trabalho na comunidade Santa Ângela, também na Cidade do Sol. A comunidade Santa Ângela é uma área ainda mais violenta. A missa e as atividades são feitas nessa escola porque aqui ainda não tem nenhuma capela erguida. E de um jeito improvisado, o padre e os leigos se organizam para não ficar sem celebração. O importante é que a união promove a evangelização. Naqueles dias, e depois disso, sentiu fome. Durante a semana é uma escola, funciona como uma escola, é a Casa da Criança Santa Ângela. E quando chega no sábado, nós já começamos a transformar, né, tirar as cadeiras, mesas do local. E aí nós montamos o altar para que as missas aconteçam no domingo. Em meio a tantas construções, é quase nula a possibilidade de encontrar um espaço para erguer a casa de Deus. Não é possível por falta, nós não temos hoje um terreno, né? Uma das grandes dificuldades em São Paulo é que São Paulo surge um bairro novo, cresce numa velocidade assustadora e na época não conseguimos um terreno, né? E hoje nós não temos como construir porque hoje a área está toda construída, né? Então, para atender espiritualmente, para ter uma presença da Igreja Católica em Heliópolis, precisamente naquela localidade, nós fazemos uso de uma área que a igreja tem, que é a obra social. Tem pessoas que não vêm aqui porque é uma escola e eles acham que não é uma igreja, então uma capela seria muito importante. Eu acredito que ia vir muito mais gente. A determinação para se adaptar às situações precárias é visível em cada leigo que assumiu a sua vocação. Evangelizar, catequizar e transformar. É assim que eles são sal e luz nesse ambiente de violência. A capela volta a ser escola em instantes. E depois da missa, cada um também volta para sua casa com uma missão diferente. O povo quer ter o seu espaço, né? A sua igreja, né? Mas eu sinto que o atendimento espiritual é muito bem feito pelos padres, então o povo participa, atua e aquela comunidade sente a creche como pertencendo a ela, né? Então, como é também uma obra da Igreja Católica, pertence à OSS, Obra Social Santa de Virgem, então o povo sente que ali é a presença da Igreja Católica. Mas a gente tenta mostrar para eles o mundo de hoje que eles vivem, assim, o jeito melhor para eles enfrentar Deus, para eles chegar até Deus, o jeito deles também enfrentar lá fora, né? Dizer não às drogas, dizer não na hora certa, né? Dizer o não sempre tem que dizer. Então o trabalho mesmo de conversão, né? Mostrar para os jovens, especialmente o jovem, né? Que não vale a pena você entrar pelo caminho do crime, né? E evangelizar mesmo, mostrar os valores do Evangelho, como é importante você ser uma pessoa honesta, levar uma vida honesta, abraçar os valores do Evangelho e não ceder à tentação do dinheiro fácil. O ambiente social é o maior desafio dessa evangelização. Mesmo muitas pessoas caminhando contra a verdade do Evangelho, é nesse meio onde também brota a esperança. Se tivéssemos mais vocações, certamente nossa presença seria muito mais efetiva, né? Mas é interessante, nessas comunidades também surgem vocações, nós temos boas vocações que surgiram dessa comunidade, do trabalho feito pela Igreja Católica nessas comunidades. E onde mais nós temos jovens é justamente em Heliópolis. Querendo ou não, a gente se torna uma família aqui, né? É a família da igreja. Então, quando você vê você plantando aquela sementinha, depois de você ver aquela sementinha dando fruto, aquela sementinha, né, sendo cultivada, é muito gratificante. E o maior reconhecimento
é a confiança de poder partilhar as dificuldades do dia a dia. Uma das realidades que mais me tocou é a acolhida do povo, né? As pessoas são muito sedentas de Deus e depositam muita confiança em nós. Os redentoristas, eles têm um diferencial, que é o acolhimento, que é a simpatia, que é ficar na porta da igreja, de receber, entendeu? Aí eles têm todo esse diferencial que faz a diferença. Maranhão, cidade de Santa Luzia. Sem água, a caminhonete não chega ao destino. Quem está esperando precisa dessa visita. O padre aqui é que representa muita coisa para nós, aqui. Apesar que é muito distante, né? Mas eles não medem sócio não, eles saem de lá de Santa Luzia. Tem vezes que eles fazem 180 quilômetros rodeando assim, ó. Que eles vêm aqui no inverno, no verão. Não tem época para ele não vir aqui não, né? Como a gente mora no interior, é bem difícil, principalmente assim o acesso. No verão é fácil, mas no inverno é bem difícil para a gente se deslocar a pé na cidade. E tudo é meio complicado. A educação não é de boa qualidade, a saúde também não é, né, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente merece. O Santuário de Santa Luzia é responsável por 130 comunidades, o que equivale a 65 mil pessoas. O desafio da evangelização aqui é o caminho. Muitas vezes, ele é o maior adversário para os padres deonianos chegarem até o povo. No tempo de chuva aqui é difícil. A gente, para sair daqui, quando a gente sai domingo, para viajar segunda, tem que dormir na célia. Ou se o que não tem moto, ele tem que fazer esse percurso. E quem tem moto, sai de moto, aí vai, e muitas vezes não dá de chegar no mesmo dia porque não tem estrada, pista rada. De certa forma, nós somos esquecidos, sim. Não era mais para a gente estar passando por o que a gente passa ainda hoje. A presença dos sacerdotes aqui no interior do Maranhão não é somente a presença espiritual. Em muitas comunidades que ficam afastadas da paróquia, falta tudo, desde energia elétrica até comida na mesa. Não é somente um trabalho de evangelização. O grito de socorro por sobrevivência dessas pessoas pouco é ouvido pelo poder público. E a responsabilidade para não deixar essas pessoas esquecidas é dos padres. Aqui, a igreja, eu não sei se é correto eu dizer assim, mas há alguns momentos ela foi muito mais social, na busca da dignidade das pessoas, na luta pela dignidade das pessoas, do que a própria evangelização. O padre sempre está presente na vida do povo, nas associações, nos sindicatos, lutando e brigando mesmo pelo direito do povo. E eu penso que uma das nossas maiores lutas e trabalhos, porque o povo, por já ter consciência, por já saber do que é seu de direito, a gente tenta motivá-los cada vez mais, tenta cada vez mais procurar dar esperança para eles, para em meio às dificuldades não desanimarem, para em meio a tanta corrupção não desanimarem. A maior parte das comunidades é em terras de assentamento e o sustento vem da agricultura familiar. O problema é que não houve investimento e nem atenção para que essas pessoas pudessem ter uma vida de abundância. O que a gente precisa na comunidade é que tenha esse apoio das autoridades, né? Porque a agricultura do tempo dos nossos avós hoje não funciona mais. Então tem que ser através da tecnologia, através do acompanhamento técnico, e isso a gente não tem. A gente faz mesmo no nosso conhecimento mesmo que a gente tem. A gente tem um projeto do governo para se ter uma reforma agrária, né? Mas eu acho que nem eu, como todos nós sabemos, que isso só existe no papel. A maioria das conquistas aqui no nosso município mesmo foram feitas de terras, mas com apoio da própria igreja,
aqui do Santuário Santa Luzia, né? Da palmeira se aproveita tudo: o coco, a castanha, o óleo e até as folhas. Faz parte da renda de muitas famílias. A luta pela sobrevivência conta com a ajuda dos padres. Talvez nesse canto do país são eles os únicos que vejam o sofrimento dessas pessoas. Tem muitos espaços que o governo não vai, que nenhuma instituição vai e a igreja está lá presente. Então isso também é uma motivação. E se a gente não for, ninguém vai. Eles não vão receber nenhuma visita, então isso motiva. Eu também sempre quis trabalhar em missão. O chamado missionário, para mim, desde quando trabalhava já como leigo na igreja, já era latente. Então aqui é como se fosse a concretização daquilo que é meu desejo, daquilo que eu sinto que é minha vocação. Isso corta o coração da gente, porque você sabe que as pessoas colocam na mesa o que tem de melhor. E você vê nesse mundo hoje tão maluco que a gente vive, que as pessoas em outros lugares às vezes não dão importância ao mínimo que seja. O meu coração ele fica muitas vezes revoltado, inconformado, por causa dessa situação que de fato é gritante, né? E às vezes não dá muito para fazer, e mesmo se a gente for fazer para a gente tem um todo que não... Por causa das distâncias e da falta de acesso a muitas comunidades, a visita do padre acontece só algumas vezes por ano. Missa semanal é raro em muitos desses locais. Mas muitas vezes, sozinho, é o padre quem leva a palavra de esperança. É ele quem ajuda as pessoas a acreditarem que tempos melhores virão. A carência faz com que a comunidade não tenha uma capela completamente erguida, e aí as missas são feitas na escola. Em meio a tanta simplicidade, é a melhor roupa que será utilizada. Afinal, é dia de celebrar, é dia de festa na comunidade. Nós temos missa de calendário, que a gente chama 4 missas por ano. Só que acontece mais, porque às vezes tem um movimento ou outro padre vem celebrar. Mas de calendário são 4 por ano. Mas nós temos a celebração da palavra todos os domingos. 90, 130 ou até 180 quilômetros a pé, a cavalo ou de moto para o padre chegar. Mesmo com essas dificuldades, a evangelização acontece. Cada um faz a sua parte. É assim que o aviso da missa se espalha. A minha fé, ela me motiva a ponto de que essa caminhada é a única recompensa que eu tenho como agradecer a Deus por todas as bênçãos que eu tenho recebido na minha vida. Eu peço ao Senhor Jesus, eu quero me salvar, mas eu quero levar o meu povo junto. Pelo menos o da minha comunidade, eu quero levar junto comigo. Tem um texto bíblico que fala até de Isaías: eu tenho que andar, eu tenho que anunciar, há de mim se não faço. Então eu faço isso por amor, como ato de gratidão a Deus. Então é a única forma que eu encontrei para agradecer a Deus diante das bênçãos que eu recebo a cada dia. Quando parece faltar tudo, ainda existe a partilha, mesmo que seja das dificuldades. A escuridão nunca é completa. Nem que seja assim, com uma pequena vela, a missa acontece. Na hora de ir embora, o barro atrapalha. Mais uma vez, a falta de estrada é o problema. É impossível não se incomodar com essa realidade social. Aqui nós somos muito lembrados no tempo do voto. Na época que está perto mesmo de chegar as campanhas, não falta político aqui prometendo que vai fazer estrada, vai fazer posto anestesiano, vai fazer um colégio, mas nada disso acontece. E racionalmente eu tenho que ter um cuidado, nós, sacerdotes que vamos às comunidades ou que celebramos aqui no santuário,
tem que ter um cuidado. Né? Um cuidado porque também, às vezes, aquela pessoa que está privando o direito de outra, ela pode vir para a missa, ela pode ser católica. Sabe? E você também tem que ter um coração de pastor, que eu não sei de onde, não, que na verdade a gente sabe, é do Cristo, mas que você precisa de encontrar o caminho da misericórdia. Que eu não quero para mim, eu quero para nós, né? Eu quero para nós. E assim, porque é triste a gente ver a necessidade das pessoas. E falta o básico. Com tantos problemas sociais, a igreja assume a responsabilidade que vai além da religiosa. A ação social do Santuário Santa Luzia foi criado para auxiliar a população com assistência jurídica para aposentadoria e benefícios sociais, além da medicina alternativa. Por mês, são atendidas de 350 a 400 pessoas. O trabalho que a gente faz lá é uma espécie de um refúgio para aqueles que não são acolhidos, não são atendidos. Então é mais do que um atendimento na área da saúde. A gente tenta atender as necessidades daqueles que vêm ali. E todos aqueles que vêm ali, eles de alguma forma eles querem sair com alguma orientação. E às vezes muito mais do que isso, querem ser enxergado. E ali a nossa filosofia é a filosofia da visão holística, né? Olhar a pessoa no seu todo, naquilo tudo que ela carrega. Nós atendemos aí com aquilo que nós temos, nós atendemos mais do que a unidade de saúde de um bairro. E com remédios naturais, os tratamentos são realizados. O medicamento natural, ele chega aonde o medicamento químico não chega. Ele resolve aquilo que muitas vezes o medicamento químico não resolve. Porque muitas vezes, aqui na medicina química, que a gente poderia assim dizer, às vezes ele trata a sintologia, né? O sintoma, aquilo que o paciente está sentindo. A gente vai além daquilo. Tipo, o paciente, ele é diabético, vai lá. Ele auxilia o medicamento que o médico passou, juntamente com o natural. Mas por que essa diabetes ela não está sendo controlada? A gente vai investigar o porquê que não está. Nesse interiorzão do país, o que falta em assistência básica sobra em acolhida das pessoas. A brincadeira imita a realidade. As dificuldades fazem parte do cotidiano. Para tantas necessidades, é necessário o olhar de um verdadeiro pastor. A minha maior missão é essa, levar um pouco de esperança, levar um pouco de alegria para eles, porque já sofrem muito, já vivem muito esquecidos por todos. A realidade aqui de Santa Luzia não é igual à realidade do Rio de Janeiro, nem à realidade de São Paulo, nem a de tantos lugares por aí. Mas o que todos eles têm em comum é o retrato de uma igreja viva, sedenta da palavra de Deus e de um olhar para as necessidades mais básicas. O que todos eles têm em comum é a falta de pessoas que pensem no bem coletivo ao invés no benefício próprio. A igreja de Santa Luzia é o retrato da igreja no Brasil, que não precisa de heróis, mas de leigos e sacerdotes que tenham um verdadeiro amor ao próximo. Nós não somos o salvador da pátria, nós não vamos salvar isso. Mas eu penso que durante o tempo que você permanece, deve de fazer alguma coisa de que ajude as pessoas a pensar diferente. Mas a gente está aqui para dizer, olha, em meio às dificuldades, em meio às lutas que você tem, a igreja está aqui. Jesus está com vocês, Deus está com vocês. Eu vejo o padre assim, com uma grande preocupação, assim como um pai que se preocupa quando os filhos estão passando fome ou não estão dormindo em lugar adequado. Então, assim, eu vejo ele, essa pessoa, e ele para nós representa muito. É uma pessoa que influencia muito, ele motiva muito a gente a buscar, a procurar, né? E também cobrar os nossos direitos. São tantos direitos negados, mas o direito de sonhar ainda permanece.
Apesar das dificuldades, é difícil encontrar alguém acomodado. Pelo menos, eu queria estudar, fazer uma faculdade numa área que pudesse ajudar mais o meu povo. Mas nem isso. Com tudo isso, ainda me sinto feliz. Porque estou lutando pelos direitos, tá entendendo? Pelos direitos de todos necessitados. Porque todos nós somos iguais. Na simplicidade da casa de pau a pique, a felicidade faz morada. Todos têm a mesma certeza. A fé para um futuro melhor nunca falta. Eu espero com certeza uma melhora, uma qualidade melhor, tanto do ponto de vista estrutural, nas estradas do município, né? E aí o apoio e também o trabalho do município, do governo. Eu espero também, do ponto de vista aí em relação a nós, uma maior presença, uma maior evangelização, um maior acompanhamento junto a esse povo que precisa, que muitas vezes aquilo que eles vivem, eles vêm contar para nós. E mesmo não podendo resolver tudo, a gente escuta, a gente acompanha, a gente ajuda como pode. Tem Deus para dar o pão de cada dia, nós temos nossa terrinha para estar morando. Futuro melhor, que possa ter uma educação de qualidade, que a pessoa possa estar entrando numa faculdade, mesmo pobre, mas que a gente tenha esse direito e que a gente tenha uma vida digna.